No vídeo anterior nós chegámos a este ponto em que construímos do zero uma pequenina aplicação que já permite adicionar dados à nossa base de dados. No entanto, o que nós ficámos aqui foi com este item que aqui está. Isto é, eu tenho aqui um formulário, vamos colocar aqui o João. Ok, vamos escrever aqui João. Vamos colocar aqui o 222333444. Vamos clicar aqui em guardar e ele diz apenas contacto inserido com sucesso. Não há aqui voltar atrás, não há aqui rigorosamente nada. Vamos resolver isso. Então vamos colocar aqui um echo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui o PHP e vamos colocar aqui um A-link. Ok? Eu agora vou dizer que quero voltar ao meu index.php. E aqui vou colocar voltar. Ok? Então reparem que eu agora vou repetir aqui isto. Ele vai me pedir para submeter novamente o João. E cá está, ele tem aqui o voltar. Então eu clico em voltar e volta para ali. Vou inclusive colocar tudo isto dentro de um div para simplificar a organização do meu código. E agora, se eu quiser adicionar um novo contacto, Carolina. Ok, Carolina. E 123, 123, 123. Guardar, cá está, voltar. Certo? Se eu quisesse adicionar ainda um novo contacto, eu poderia voltar, por exemplo, para o formulário, que é o adicionar contactos. Ok? Novo contacto. E agora vou colocar aqui um span. Span. E vamos colocar aqui uma barra. Então reparem o seguinte, se eu for aqui a adicionar contactos, vamos colocar aqui o Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer coisa, não interessa. Guardar, ok. Se eu clicar em voltar, ele vai para o index.php. Se for para novo contacto, ele volta aqui para o meu formulário. E, portanto, aqui a nossa base de dados já começa a ficar preenchida com contactos. O que é que nós vamos fazer agora? Muito simplesmente uma coisa, que é apresentar a lista dos contactos. Nós temos aqui a possibilidade de ver os contactos, que agora não existe, que é este script que aqui está. Então, vamos criar este nosso script. Neste caso, eu vou criar aqui um novo script. Ok. Vamos criar uma estrutura de uma página web, ok? Vamos colocar aqui ver contactos e agora eu vou até incluir aqui um espaço de PHP para vocês verem as diferentes formas que nós podemos utilizar para inserir o PHP aqui pelo meio. O que é que eu vou fazer aqui? Basicamente vou criar a instância da classe EasyPDO. Então vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um require once do config, neste caso inc/config, porque é onde está a configuração de acesso à minha base de dados, e agora o easyPDO. Okay? Tenho as minhas os meus dois scripts de inclusão aqui inseridos no meu sistema. O que eu vou agora fazer é criar aqui uma ligação. Base de dados é igual a new easyPDO/easyPDO com o MySQL ou options, neste caso, perdão. Ok? Então eu tenho a minha ligação feita. Isto, neste caso, ligar à base de dados. Então, a partir de agora, eu posso ir buscar todas as informações para depois construir aqui uma tabela. Vou colocar, no entanto, aqui já um div com ahref. Agora vamos colocar aqui um A-link, que é mais fácil de colocar assim, em que ele vai voltar à página index.php. Neste caso vamos colocar aqui voltar. Então reparem o seguinte, se eu agora for aqui ver contactos, eu já tenho aqui um link para voltar aqui a este espaço inicial, ao meu menu inicial, vamos lhe chamar assim. Mas agora eu quero construir aqui uma tabela. Table, que vai ter um t-head e vai ter um t-body. Ok? Então no meu t-head eu vou colocar aqui duas coisas. Table row, que vai ter um th, em que eu vou colocar o nome e vou colocar por baixo outro th, que vai ser o telefone ou o celular, como vocês lhe quiserem chamar. Aqui na minha table eu vou colocar border igual a 1, para nós vermos ali uma parte assinalada da tabela, para não ficarmos com a tabela demasiado comprimida, ok? Vocês aqui vão ver uma linha a separar as células. É basicamente isso. Aqui no t-body é onde eu vou ter aqui TRs
com TDs, onde eu vou apresentar dentro de cada um deles o respectivo nome e telefone da pessoa. Então eu vou ter aqui o nome e um telefone. Okay? Estou apenas, neste momento, a criar a estrutura. Então reparem, ver contactos. Reparem, eu vou ter a tabela, ok? Que pode até ter aqui um título. Eu aqui não coloquei um título. Vamos colocar aqui um H3. Contactos existentes. Ok. Vamos colocar aqui um HR. Por que não? E agora reparem, se eu agora refrescar, contactos existente. Falta ali um S. E temos aqui a tabela toda e depois temos aqui o voltar. Portanto, ver contactos e temos ali. Então eu vou colocar contactos existentes. Vamos retirar daqui. Tudo muito certo. E agora vamos fazer aqui o seguinte. Como é que nós vamos construir estes valores? Bem, eu quero ir buscar todos os dados que existem dos meus contactos na minha base de dados. Então, para isso, vou aqui buscar todos os contactos da base de dados. E vou fazê-lo da seguinte forma. Contactos é igual bd select asterisco from dados. Tão simples quanto isto. Vamos verificar aqui se os dados vêm ou não vêm. Então, neste caso, echo, ou vamos fazer aqui simplesmente um print R para facilitar as coisas, e vamos colocar aqui contactos. Ok? Então, se eu agora for aqui refrescar tudo isto, vocês vão ver que aparece aqui uma coleção onde já vêm os nomes Joana, o seu respectivo telefone, etc. Tudo certo. Então, agora, a partir do momento em que eu tenho aqui os contactos, eu posso criar aqui uma condição e um ciclo. Uma condição que eu já vou explicar porquê, mas o ciclo vamos fazê-lo já porque nós temos dados dentro da nossa base de dados. Então eu vou fazer o seguinte, reparem, vou colocar aqui um bloco de PHP e outro bloco de PHP. Eu vou fazer assim, for each, por cada contactos has contacto, isto é, vou percorrer aquela coleção de contactos, aqui vou colocar um and for each, e estou com isto a fazer então aqui um ciclo dentro do meu sistema. Por cada contacto que existir, o que é que eu vou criar? Uma nova table row, uma nova linha, que vai ter table data. Neste caso eu quero apresentar aqui o nome e depois o telefone, que é isto que aqui está basicamente. Portanto, isto que aqui está vem aqui para dentro. Ok? Ora, obviamente que esta estrutura eu aqui já não a vou querer ter, mas agora aqui dentro eu vou querer apresentar o nome. Onde é que o nome vem? Bom, se nós olharmos para o nosso exercício daqui, reparem que ele traz um array, que é um array que contém vários itens, mas é um array associativo. Contém aqui o ID contacto e depois o nome e depois o telefone. Depois volta a ter o ID do contacto, o nome e o telefone. Para vocês verem melhor esta circunstância que aqui está, eu vou agora remover tudo isto daqui e vou dizer que quero ver isto com um echo pré. Echo pré, print R contactos e aqui um die, simplesmente para mostrar os contactos. Portanto, se eu agora refrescar tudo isto, reparem como é que toda a coleção aparece. Cada um dos itens, ou cada uma das linhas, tem um ID contacto, um nome e um telefone. Então o que nós vamos fazer, eu vou aqui apenas comentar isto, para não estar ativo, e vamos fazer aqui, então, por cada contacto eu vou ter contacto, okay? Isto no PHP vai ser contacto, e depois aqui o nome. Ora, para que isto funcione desta forma, eu tenho que colocar aqui um bloco de início de PHP, que pode ser colocado desta forma, ok? Neste caso, assim, desta forma, usando ali o igual, que significa o mesmo que colocar isto, ok? Sempre que vocês querem fazer um echo, a forma mais curta é fazer desta forma. Então, se eu agora puxar aqui este código e colocar aqui dentro deste TD e dizer que aqui quero colocar o telefone, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu refrescar, vocês vão começar a ver já aqui os nomes todos, estão aqui alguns repetidos, porque também estão repetidos na nossa base de dados, com os respectivos telefones que aqui estão, ok? Bom, o que é que nós vamos acrescentar aqui? Um botão para editar e outro para eliminar. Então, para isso, eu vou acrescentar aqui 2 THs, ok? Que não vão ter rigorosamente nada, mas aqui vou colocar 2 TDs. E destes 2 TDs eu vou colocar aqui que nós vamos ter aqui um A-link, um link para fazer o quê? Vou editar
contacto.php. E ele vai ter o ID do contacto igual a quê? E agora vamos fazer aqui um bloco de PHP e apresentar aqui o contacto ID contacto. Ok? Vamos verificar se está a funcionar corretamente ou não. Eu vou aqui refrescar e reparem, não aparece aqui nada. Porquê? Porque eu não coloquei aqui editar. Então vamos aqui refrescar. Cá está o editar. Quando eu coloco o meu cursor, vocês reparam que ali no ID não está a aparecer rigorosamente nada. Então vamos ter que ter atenção a isso. Isto é, nós estamos aqui a tentar apresentar o ID contacto dentro daquilo que é o ID. Só que como nós temos aqui as aspas deste lado, o nosso problema é que este valor não está a ser colocado no local certo. Então eu vou ter que passar as aspas daqui para o fim. Ok? Então agora, quando eu refrescar aqui o meu sistema, eu já vou ter aqui o editar igual a 1, como vocês podem ver aqui, o ID igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Vamos colocar também à frente um eliminar. Então eu vou aproveitar tudo isto que aqui está, vamos colocar aqui por baixo. Aqui continua a ser o ID contacto, mas aqui vai ser eliminar. E aqui, obviamente, vamos colocar eliminar contacto. Reparem então que o que estamos aqui a fazer é apenas um exercício prático, sem grandes preocupações em termos de segurança, a não ser as queries parametrizadas, mas para vocês verem como é que rapidamente nós conseguimos, com o PHP, criar aqui uma aplicação de testes para nós nos irmos habituando a isto. Então eu vou ver contactos, tenho aqui a possibilidade de editar, neste momento não existe este script, vai passar a existir, e o eliminar também, ok? Então, neste momento, o que é que nós podemos já aqui fazer? Por exemplo, podemos fazer já o eliminar. Vamos fazer o eliminar sem perguntar se queremos ou não queremos eliminar. Depois eu posso vos explicar como é que isso se faz de uma forma relativamente simples, mas eu vou aqui fazer o seguinte. Eu vou aqui copiar, ou melhor, clicar aqui e vejam o seguinte. Eu tenho aqui eliminar contacto de PHP. Então, se eu vier agora aqui eliminar contacto.php, eu posso colocar aqui PHP e ele vai fazer aqui eliminar contacto. Ok? Ora, a primeira coisa que eu quero saber é qual é o ID do contacto. O ID do contacto vai ser igual ao get de ID. Qual é o get de ID que aqui vem? É este ID que aqui está. Ora, se este ID não existe, eu não posso avançar. Então vou perguntar assim, if is set. Se não está definido o get de ID, se esta variável não existe ali no cimo do nosso endereço, o que vai acontecer? Die, vamos colocar aqui acesso inválido. Ok? E portanto, reparem, se eu tentar entrar neste script, mas não fornecer rigorosamente nada, eu vou dar um acesso inválido. Bom, a partir daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente tentar eliminar o meu ID. Então, para isso, eu vou fazer um require. Neste caso, como eu já tenho aqui isto feito anteriormente, eu vou aqui copiar tudo isto, todo este bloco que aqui está, e no eliminar eu vou dizer assim, eliminar da base de dados. Okay? Require do config, require da classe EasyPDO, instanciação e agora parâmetros é igual simplesmente a 1, o ID contacto, que eu vou colocar aqui obviamente assim desta forma, e agora vou colocar aqui o ID contacto, este que vem daqui, ok? Aqui não pode ser assim, fica assim desta forma. E agora vou colocar aqui bd delete from dados where id contacto igual a id contacto. E agora vou colocar aqui no fundo o parâmetros. A seguir vou apresentar uma mensagem a dizer ok, o contacto foi eliminado com sucesso. Como é que eu posso fazer? Simplesmente com um eco, ou então fechar aqui o bloco de PHP e abrir aqui uma pequena estrutura de uma página web, ok? Então vamos colocar aqui contacto eliminado no título e agora vamos colocar aqui
um H5, contacto eliminado com sucesso. Isto para simplificar as coisas. O que é que eu vou colocar aqui? Agora um div e vou colocar aqui um A-link para voltar ao meu index. Ou então, neste caso, faz mais sentido voltar à lista dos contactos. Ver contactos.php. Voltar. Okay? Então vamos agora testar aqui o nosso sistema, ver onde é que existem erros. Portanto, estamos aqui, ou melhor, estamos aqui no início da nossa aplicação, ver contactos, e eu agora quero eliminar aqui um do João. Ok? Tenho aqui dois. Eu vou clicar aqui em eliminar. Ok? Contacto eliminado com sucesso. Voltar. Reparam que o João desapareceu. Vou aqui eliminar este também. Reparem, o João desapareceu. E temos então o nosso sistema a funcionar. No próximo vídeo desta série vamos fazer a edição de um contacto.